Fala pessoal, eu sou Alexandre Brandão, o Detona da TechChamp Produções, e trago para vocês o Off-Road News, o seu boletim Ford Estrada semanal. Hoje, nosso quadro Live na Lata, todos já sabem que respondemos de forma sincera todas as suas dúvidas do assunto. Lembrando que todas as terças as lives são apresentadas daqui do estúdio e são transmitidas pelo YouTube. Então, pessoal, quando for terça-feira, vai para o YouTube, nosso canal Off-Road News. Dias de quinta-feira, na Live da Lata e quinta dos convidados, pelo Instagram, ok? Show de bola! Aqueles que querem assistir as nossas matérias e boletins estão sendo postadas lá no YouTube, porque teve alguns associados perguntando hoje no Instagram e na dúvida por que eu não estou colocando no IGTV, porque a qualidade no YouTube fica muito melhor, ok? Mas vamos lá, vamos para o assunto da noite, que é tudo sobre guinchos elétricos. E para desvendar os segredos desse assunto, ninguém melhor do que o nosso João Paulo, o comichão da CMX Eletromecânica. Seja bem-vindo, meu irmão Chão. Fala, Detona, boa noite. Boa noite, amigos presentes aí na nossa live. Sejam super bem-vindos. Vamos tentar aí fazer um momento bem agradável para todos. Valeu? Participem! Com certeza, podem mandar suas perguntas através do chat, que hoje é na lata. Ó, botou no chat, respondemos do jeito que dá. Chão, sem mais delongas, vamos às perguntas, ok? Como você define então a manutenção preventiva, corretiva e preditiva? Fundamental, cara, indispensável em tudo que você faça na vida, tá certo? Principalmente quando a gente trata de um equipamento que pode salvar sua vida, salvar sua viatura, que é um equipamento que de repente você, em 90% dos casos de trilha, você não usa, mas esses 10% onde ele é necessário, ele realmente é fundamental. Então tem que fazer, tá bom? Porque você não tem como adivinhar se o guincho está operacional ou não, se você não fizer as manutenções devidas, se você não fizer também aquela inspeção que é de praxe. Isso é verdade, meu querido. Chão, me diga uma coisa, dentre os problemas usuais dos clientes da CMX, quais são os principais em relação aos guinchos? Cara, a grande maioria dos guinchos dá defeito por mau uso, né? E quando eu digo mau uso, a gente vai dividir isso em dois blocos. O primeiro é aquele uso irregular, onde houve um nível de estresse muito grande. Em algumas situações, realmente é inevitável, porque é o equipamento que você tem que levar ele no limite do trabalho e acaba, né, tendo algum dano. Mas a grande maioria das vezes é por infiltração e instalação inadequada. Isso é verdade, Chão, com certeza. E me diga uma coisa, qual a importância de ter um para-choque de aço ou uma mesa bem instalada numa viatura para o guincho? Bom, via de regra, nenhum carro vem de fábrica, né, salvo raríssimas exceções, preparado para receber um guincho. Tá certo? É uma adaptação que nós fazemos para atender uma necessidade nossa, que fazemos parte aí desse grupo seleto de off-roaders. Então, é fundamental que se faça a construção, a confecção, ou se compre, existem itens comerciais muito bons, de uma mesa apropriada para fixação do guincho ou um para-choque também de qualidade. Quero lembrar a vocês que, como esse equipamento é fixado ali numa mesa ou no para-choque, e esse para-choque ou mesa é fixado na viatura, é super importante que essa fixação seja muito bem feita, para que ela suporte o nível de trabalho desse guincho aí, tá bom? Com certeza, que a gente fala que às vezes você quer adquirir pela internet uma mesa, ou quer adquirir um para-choque de aço, mas não é só aquisição, você tem que estar fazendo a instalação numa empresa séria, numa empresa que dê garantia e saiba do que está fazendo, não é não, Chão? Exatamente. Vou dar um exemplo para vocês de algo que já aconteceu aqui com a gente, tá? Nós já recebemos um cliente, dono de uma TR4, e ele nos trouxe a mesa para a instalação do guincho, e assim que eu recebi o material, eu disse para ele, cara, isso não suporta o nível de carga que esse guincho é capaz de exercer. E ele insistiu, dizendo que o trabalho dele era muito pouco, que ele ia puxar esporadicamente, que, enfim, né, aquela coisa. A gente sempre tenta minimizar. E no primeiro momento onde ele foi usar o guincho, a mesa saiu do carro com tudo. Foi instalado conforme recomendações do fabricante, mas infelizmente o ponto de fixação, onde ela é presa, que seria ali onde tem uma alma do para-choque, é muito frágil, no caso da TR4, porque ela é equipada com um monobloco que tem umas longarinas estampadas na estrutura e não são muito espessas. Então, para fazer esse tipo de adequação, a gente precisa fazer uma espécie de sanduíche com chapas mais grossas, para a gente ali
pressionar essas longarinas e a gente ter uma fixação mais firme e não acabar tendo um problema grave, como esse colega nosso teve. Só para você ter ideia, Detona, a chapa na qual é fixa esse guincho deve ter por volta de 1,2 milímetros. É muito fino, é algo realmente surreal. Perfeito, Chão. Perfeito, Chão. É aquela história, eu vou colocar por colocar, eu vou utilizar pouco. Não é utilizar pouco, é como o Comichão estava falando, que é uma pessoa especialista na manutenção. A CMX Eletromecânica é referência na Bahia em relação à parte de instalação, manutenção e ajustes. Tá? Então, quando você diz, não vou utilizar muito, 90% do tempo na sua viatura o guincho não vai ser utilizado, mas aqueles 10% que são necessários, pode causar um acidente muito grande, o que é ruim para a gente. Vamos lá, Chão, para você ter uma ideia, Chão, olha como é que está nossa live hoje. Paulo Ricardo Coelho, Clube do Bug da Bahia, sempre conosco. Olha, já falei que vocês vão ser convidados, na quinta dos convidados, na próxima semana, para poder conversar. Vou entrar em contato com vocês. Venham em PVT lá comigo, ok? Eu preciso já entrar em contato. Cato Figueiredo, primo, nosso especialista, a parte de radioamadorismo, a live dele tá lá no YouTube, tá muito bacana, esclarecedora, vão lá e assistam, tá? Cruz Pereira, Vino Sertão, não perde nada, sempre com a gente, tá? Rodrigo Coutrin, OB, daqui a pouco sua pergunta que foi enviado pelo especialista offroadnews.com.br. Gisele Menezes, Clube do Tracker, sempre presente com a gente. É com Michel Barros. Ação Tração 4x4 Ceará com Marcos Lobo. Seja bem-vindo à Live na Lata. Vocês não perdem nunca. Pink, você é meu irmão, rapaz. E olha que agora virou motoqueiro. Na parte de motoqueiro, você tá demais, viu? Zé Cumieira, tá sempre com a gente. Gurgel Bahia, que massa presença. Jeep Clube de Fortaleza veio para cá para aprender e vai aprender muito sobre guinchos elétricos, porque nós temos Comichão aí do outro lado da linha, meu irmão. Gabriel Bastos e Jadson, sejam bem-vindos à Live na Lata do Offroad News. Vamos lá, Comichão, uma pergunta do nosso amigo OB através do nosso e-mail. Após instalar um guincho em uma Triton, é necessário trocar alguma peça de suspensão como mola ou amortecedor devido ao peso do guincho? A gente tem que levar em consideração que a gente está deslocando uma quantidade de carga relativamente considerável para a parte mais extrema do veículo. Porém, como se trata de carros adaptados, você tem aí uma série de irregularidades no funcionamento da suspensão. Geralmente esses carros já têm lift, né? Então vou dizer a você que isso é muito relativo, tem que ser feita uma análise muito criteriosa para saber o que você já tem de adequação da suspensão, que de repente pode lhe atender, ou se essa carga vai ser específica. Vai ser específica não, se ela vai ser excesso de carga para o trabalho de sua suspensão, mas isso tem que ser avaliado, tá bom? Via de regra, se depois de colocar o guincho, você percebe que a frente do carro mergulha muito, principalmente depois de passar num quebra-mola, você já tem que ficar esperto com isso. Outra coisa importante também é entender que os guinchos têm um peso muito parecido, porém, o acessório principal dele, que é o cabo de aço, tá certo? Perfeito. Ele é uma das partes mais consideráveis da variação de carga do guincho. Então, quando você tem um cabo Kevlar, você já tem uma redução muito grande dessa carga que é projetada ali na frente. Então, isso aí tem que ser avaliado. Com certeza, Chão. Inclusive porque ele apenas se referiu à parte do guincho, mas se ele colocar um para-choque de aço, aí vai aumentar realmente a pegada da frente da viatura, vai realmente ter aquele trabalho e vai forçar um pouquinho mais a parte da suspensão dianteira. Tem alguma macete, na viatura original ser feito para a parte da Triton? Olha só, numa viatura original, quando você coloca essa quantidade de carga na frente, é natural que as molas que não foram projetadas para ter incremento de carga na parte dianteira, que elas sofram um estresse. Então, toda variação de terreno que se tiver, ela vai ter essa tendência de ficar saltitando, de ficar mergulhando, de ficar descendo. Porém, 90% desses carros aí, que recebem guincho, primeiro receberam lift. É quase que uma sequência lógica de instalação que se faz. E esses lifts que fazem aí o levantamento da viatura, muitas vezes contam com molas com tensão muito maior, que já suporta esse nível de carga. Cada projeto é um projeto. Não existe uma fórmula de bolo que a gente possa dar uma resposta que seja exata para essas questões, mas a partir do comportamento de sua viatura, com certeza já é um grande sinal para você saber se vai precisar mexer ou não. Na dúvida, procura alguém que
que possa te atender. Se quiser, a gente está aqui para isso, para a gente fazer uma análise aí, bater um papo e dar esse encaminhamento direitinho. Com certeza, Chão. Inclusive, é importante que os jipeiros eles participem dos grupos da sua marca de viatura. Porque você tem uma troca de informação, um ajuste das pessoas que já passaram alguns perrengues. Lógico que não vai deixar de levar para uma pessoa especialista. Mas você vai saber o que se adequa melhor à sua viatura. Uma compra coletiva dentro de um grupo vai facilitar bastante. Então, é bacana demais estar participando do grupo da marca. Chão, Balu está conosco, nosso Smigol aqui com a gente. Quadro e Multi Performance, Catani, seja bem-vindo, meu irmão. Dantas, Maurício Brito, Ednilson Nascimento, nosso Cristal. Cristal, se prepare que tem coisa boa chegando, viu? Nosso Boto, presidente do Clube da Triton Bahia. Nosso Dutti Costa, sempre conosco. Erlerson Reis, com a gente também, nosso Bola. Gustavo Ramos. E mais uma pergunta chegando no chat, de Paulo Ricardo Coelho. O para-choque de aço, mesa ou guincho, prejudica o acionamento do airbag, especialista? Para-choque de aço, mesa ou guincho, prejudicam o acionamento do airbag. Bom, o airbag do seu carro funciona através de um sensor que mede a desaceleração brusca do carro. Tá certo? É claro que o carro é um projeto de engenharia extremamente complexo. Não há o que você mexa no carro, você diga, isso aqui colocaram só para enfeite. Ele é um projeto complexo. Então, levando em conta que na hora do choque, na hora da pancada, você tem um acessório na frente que não era original do seu carro, isso vai surtir uma influência no acionamento. Não posso lhe dizer com certeza se precoce ou tardio, porque é um acessório que não foi projetado para esse veículo e que não existem ensaios específicos para esse nível de análise. Porém, na prática, isso não deve repercutir numa grande mudança, a menos que, durante a instalação, alguém que faça esse serviço acabe danificando esses sensores, modificando eles de posição, e aí vocês já viram o que pode acontecer. São possibilidades, tá certo? Então, quando você mexe num carro para off-road, pessoal, a gente sempre está abrindo mão de alguma coisa. Se alguém diz para você assim, vou fazer um lift aqui, seu carro vai ficar aí como original, nunca fica. Ele pode ficar o melhor possível para aquela condição. Mas ali a gente mexe no centro de gravidade, você mexe no posicionamento dos eixos, na geometria do carro, na tensão das molas, no peso, no deslocamento de carga, enfim. Largura de pneu, ainda alguns usam alargadores, então você deixa o eixo ali um pouco mais largo, quer dizer, uma coisa influencia sempre a outra, tá? Com certeza, Chão. Inclusive tem algumas viaturas que você tem um botão para desativar o airbag quando você entra em trilha, né? O que é importante, uma segurança muito bacana, cara. Com certeza. Com certeza, lá. Porque na trilha você vai ter uma variação de balanço do carro que não é corriqueira. Você vai receber algumas pancadas na suspensão, alguns saltos que o carro sim pode interpretar. Não é típico, né, porque esses sensores geralmente são muito bem calibrados, mas não é típico, mas é ideal que se faça assim, esse desligamento quando ele é possível para o deslocamento em trilhas, principalmente as mais extremas. Mas até hoje eu nunca vi ninguém reclamar de que teve problemas do não acionamento do airbag em função de um para-choque, ou que ele acionou espontaneamente, né? Com certeza, Chão. Show de bola. Vamos lá. Chupaína na área. Chupa, você fez falta na live de terça-feira sobre Troller, viu? Mas não se preocupe não, o estúdio já está funcionando. A gente apenas está segurando um pouquinho o número de convidados, tá? Porque toda terça-feira a gente vai estar fazendo apenas com Fanta, mas com distanciamento social de 1,5 metro. Mas a partir, quando passar essa parte da pandemia, com certeza a gente vai poder trazer aqui no estúdio até 3 convidados e você vai estar com a gente, junto com o abridor, viu? Mas que você fez falta terça-feira. Primo perguntando, comichão, precisa colocar no documento do veículo a existência de um guincho? Aí tá, né? Questão da velha polêmica da nossa legislação versus prática, tá certo? Toda mudança de característica do veículo, ela tem que ser prevista em legislação. Qualquer alteração de característica. Nós falamos aí na última live com o Fanta a respeito da variação de pneus e tal, que até pode ser trocado desde que o tamanho do conjunto total comporte
as características do original, isso tem que ser documentado também. Então, muita gente pega aí, coloca um pneu 45 na viatura, vai lá com o despachante, consegue botar no documento e, de repente, chega na Polícia Rodoviária Federal, o cara diz, bom, isso aqui não é legalizável, apesar de estar no seu documento, e pode lhe causar uma enorme dor de cabeça, tá certo? Porém, não é praxe. Porém, essa não é a praxe, tá certo? Desde que você tenha isso descrito ali no seu documento, a depender do policial que você encontra, ele pode aliviar para você, ele pode entender isso como uma coisa não passível dele dar uma importância e lhe notificar, mas sim, se ele quiser, ele entender, ele interpretar que aquilo ali é uma alteração de característica, que você pode estar colocando a vida de outras pessoas em risco, a sua também, de repente ele pode desconfiar que aquele serviço não foi muito bem feito. Então é assim, tudo que você muda numa viatura, tem legislação para tudo no Brasil, cara. Então, é possível, sim, que você sofra uma autuação por mudança de característica. Então, se você puder, no caso de colocar um guincho, tentar legalizar isso, é o caminho melhor para você ter isso descrito no seu documento. Quanto mais coisas você puder colocar no documento de modo legal, via Inmetri, coisa do tipo, melhor. Mais recomendável porque você tem ao menos um argumento para debater ali com o policial, e a humildade, pessoal, é, sem dúvida alguma, a ferramenta mais importante. Então, quando forem parados numa blitz, e muitos até por falta de informação, não vai com aquela arrogância dizendo ao policial, mas para-choque, acessório, você está pensando o quê? Porque ele pode simplesmente entender que é uma alteração de característica, a lei prevê isso, e ele vai aplicar e depois vai dizer para você assim, tá, se eu tiver errado, recorra. E ainda vou dizer uma coisa, ele está certo. É alteração de característica mesmo. Porra, é o que você está falando. Chega na humildade. Se puder colocar no documento, beleza. Mas se não tiver, chega tranquilo, vai bater um papo, vai mostrar para ele que nesse momento é uma forma de você estar colocando seu guincho com segurança, que fique despreocupado, que você tem treinamento para utilização e você vai ser liberado na hora. Mas se chegar com arrogância, meu irmão, já sabe, já né? Foi. Vamos lá. Está conosco aqui, linda, Chão. André Federico, Rafael Meira, sempre conosco. Armando Barbosa, JR Billy D, Elísio Júnior, da SFI Bahia. Boa, né? Vou conversar com você, meu irmão. A gente vai ter que bater um papo também sobre a parte de reprogramação. Tá? Ô, Chão, vamos lá. Como calcular o guincho correto para a sua viatura, já que os memes se baseiam em libras? Eu acredito que essa é uma das perguntas mais interessantes, que vai dar mais pano para manga, porque a gente tem que pensar um pouquinho a respeito disso, tá certo? Começar falando a respeito dessa medida, libras, né? Por que libras? Libra é a capacidade de carga que o guincho suporta até o ponto de ruptura. O trabalho dele é dado em libras, mas, poxa, a gente não tem hábito de usar essa grandeza nas nossas medições mais corriqueiras. Então, só para que vocês entendam, quando você tem um guincho com uma medida em libras, ele tem essa mesma capacidade em toneladas dividido por 2. Então, um guincho, por exemplo, de 12 mil libras, ele tem aproximadamente 6 toneladas de capacidade de carga. Isso também podia ser dado em joule, podia ser dado em quilos, podia ser dado em uma série de outras grandezas, foi eleita aí a libra. E muita gente diz assim, olha, carro até X carga usa 9 mil libras, até tanto usa 12, aí outro diz que é 17, e aí foi uma confusão danada. Eu vou dizer a vocês o seguinte, o guincho, ele é uma ferramenta para te socorrer. Então, se você puder usar um guincho de 12 mil libras, mesmo que num carro mais leve, por que não optar por isso? Consome mais corrente. Negativo. Tá? A corrente que o guincho vai demandar para o seu uso é relativa ao nível de carga que ele traciona. Não sabiam não? Um guincho em vazio, operando em vazio, ele consome uma corrente. Quando ele está pesado, e quanto mais pesado ele fica, mais corrente ele consome. E agora vocês talvez se assustem. Um guincho chega a consumir mais de 150 amperes de corrente durante o seu uso. Isso é um dos motivos pelos quais a gente diz que o guincho tem que ser operado de modo intermitente. Opera e para. Até porque o motor dele não tem refrigeração. Tá certo? É um consumo muito grande de carga. Então, eu particularmente, até em função da variação de preço, não optaria por um guincho de 9 mil libras. Eu não faria isso não. Eu partiria para a partir de 12, independente do carro que eu tivesse. Aí vem o porém, né? Porém, você pode ter um guincho de 9 mil libras
numa Toyota Bandeirantes, né? Lembrei de uma aqui carregada de ferro, que eu não vou falar o nome dele, mas todo mundo sabe quem é, e não vai suportar aquele carro. Olha bem, eu disse que pode ter, né? E vou me contradizer agora, que não vai suportar aquele carro se ela for usada do modo tradicional, com apenas um cabo puxando o veículo. Então, já que ele tem ali um guincho subdimensionado para o trabalho, ele precisa fazer uso de um acessório. E, nesse caso, é uma patesca. Tá? Quem não conhece a patesca, ela nada mais é do que uma roldana, que acaba multiplicando pela quantidade de vezes que ela é usada dentro do sistema. Então, tá aqui, ó. Trouxe um cordãozinho para mostrar a vocês. Tá certo? Tá aqui, ó. Minha mão direita, minha mão esquerda. Um é o carro que puxa, o outro é o que é puxado. Quando você faz assim, você tem aqui, ó, a capacidade total do guincho, certo? Sendo imposta. Se você dobra esse cabo e usa uma patesca, note, você tem a quantidade dobrada de cabo para puxar. É o dobro de cabo para puxar. O guincho vai demorar muito mais para recolher isso aqui. Porém, a gente vai ter um efeito de redução. E à medida que ele for recolhendo isso aqui, a capacidade de carga do guincho dobra. Então, aquele guincho que seria 9, ele passa a ser 18, entre aspas. Isso é só para o nosso entendimento. Se a gente fizer isso aqui por 3, triplica. Se voltar por 4, quadruplica. E por aí vai, ó, tá certo? É ilimitada a possibilidade de uso da patesca para essa finalidade. Inclusive, isso pode ser usado para você fazer o içamento do carro, para você destombar um veículo. Então, é fundamental que você conheça o equipamento que você tenha e saiba usar os acessórios. E, além disso, tenha pontos de fixação que sejam pontos de fixação dignos de uma ancoragem. Adianta ter um guincho de 12 mil libras e ter um ponto de fixação que não suporta meia tonelada? Não adianta, né? E a gente vê muito aí, né, cara? O pessoal fazendo esse processo de resgate e o para-choque saltar. O guincho suportou, a carga ele segura, mas o para-choque não aguentou, a mesa não aguentou. Isso é verdade, Chão. Show de bola a explicação. Quem sabe faz ao vivo. Esse é o nosso João Paulo, comichão da CMX Eletromecânica. Você é o cara, irmão. O Chão, o Beco Mieira perguntou aqui, qual seria o guincho ideal para colocar no Vitaria Canvas? Então, você aconselharia o de 12 mil mesmo? Isso é muito relativo. Cara, vai do seu bolso, vai do seu uso e vai do seu entendimento da coisa. Qualquer guincho que você colocar vai conseguir te atender, você vai conseguir operar com ele. Porém, cada guincho com as suas peculiaridades. Por exemplo, sem querer fazer propaganda de marca, mas não sei se vocês já viram operando um guincho da Warner, por exemplo, de 12 mil libras, e um outro guincho chinês de 12 mil libras operando. Já. É óbvio, é notório que a velocidade de trabalho, né, é outra, começa da velocidade, ele recolhe muito mais rápido e ele consegue ter um desempenho superior. Então, essa questão da capacidade versus marca e tal, tem que ser avaliado com carinho. Porém, quando você vai para o quesito custo-benefício, talvez não seja viável para você investir numa marca que lhe cobra o preço de 4 guinchos da marca paralela, vamos dizer, da marca chinesa. Então, você abre mão de alguma coisa para ter algum outro benefício. Puder botar um Warner, excelente. Puder botar um Super Winch, ótimo também. São marcas espetaculares, primeira linha. Quando a gente vai dar manutenção aqui nesses guinchos, principalmente dessas marcas, e a gente desmonta as caixas de engrenagem, por mais que elas estejam contaminadas, quando a gente faz o processo de desoxidação, a gente vê que o metal sofreu muito pouco. O material empregado tem outro nível de qualidade, tá bom? Então, você tem que ver quanto você quer gastar num guincho para você empregar um guincho e usar com a cautela devida. Não adianta a gente estar usando o guincho, como a maioria das vezes fazemos, que é instalar o guincho no carro e puxar uma linha só e fazer disso nosso modo de operação. Quando você usa a patesca, eu torno a dizer, você tanto distribui melhor a carga, tá certo? Quanto você estressa menos o seu guincho e você vai ter uma capacidade dobrada de carga desse equipamento. Tem outro detalhe importante para falar, tá? Guinchos de 9 mil libras, eu já vi vários aí no mercado que não dão 4 mil libras. Porque alguns deles, inclusive, são bipolares. Você chega lá no motor, você só tem 2 terminaizinhos. E ali dentro, pessoal, onde seria a bobina de campo, aquela bobina grande que pega por fora, ele tem um conjunto de ímãs que, no mínimo choque, pode partir ali por dentro e você perde seu guincho. Então, nesse caso, muita economia pode acabar lhe gerando um prejuízo grande, tá certo?
Com certeza, Chão. Inclusive, eu tenho no Vitaia um guincho de 8.000 libras, um Super Winch, comprado há mais de 4 anos, dando manutenção na CMX, claro, e sempre utilizei com patesca. Nunca teve problema nenhum. Agora, eu nunca utilizo particularmente, em qualquer resgate, o guincho sem patesca. É uma forma que eu trabalho. Entendeu? As pessoas dizem, não, mas porque vai demorar para poder fazer a fixação. Eu digo, meu querido, isso aqui é técnica. É uma forma que a gente ensina para os nossos alunos ali da TechShare Produções, então a gente não tem que ficar inventando nada. Lógico, em situações de risco, a gente tem que ser analisado muito rápido com a pessoa que está na liderança. Mas em situações normais, a pessoa já está atolada? Já está atolada. Para que essa pressa? Vamos lá. Comichão, e veja que seu carro é um carro relativamente pesado, né? Seu carro é uma picape, é um carro relativamente pesado. É um guincho que geralmente guincho que geralmente não se recomenda para um carro mais pesado, se recomenda para um carro mais leve. Porém, com o uso devido, você vai usar a vida toda isso aí, cara, e não vai ter problema nenhum. Você dá manutenção no guincho, frequentemente você traz aqui para a gente fazer as inspeções, então, tranquilo. Isso, porque ele estava no Vitaia, eu joguei ele para caminhonete, o da caminhonete Libra já está aqui na minha casa, eu vou jogar o de 12.000 para caminhonete e devolver o de 8.000 para o Vitaia, entendeu? Chão, o nosso especialista Comichão respondendo na live na lata de hoje, e uma pergunta do especialista Fanta para você. Lá vem. Fanta. Como fazer a instalação de um guincho em carros onde a bateria está distante do guincho, como, por exemplo, em veículos que a bateria é instalada na traseira? Há algum impeditivo? Vamos lá. Como eu falei, um guincho é um equipamento que consome uma grande quantidade de carga. Se vocês abrirem a caixa de um guincho novo, vocês vão ver que nós temos ali, em alguns casos, tá certo? Um cabo de alimentação que mede algo em torno de 2 metros, mais ou menos. Claro que esse cabo não vai ser suficiente para chegar lá na traseira, né? Então a gente vai precisar usar um cabo maior. E o que a gente vai ter que fazer é superdimensionar ele, ou melhor, redimensionar. Então, por exemplo, você tem ali um cabo de 30 milímetros, você vai usar um de 50, tá certo? Para você ter uma compensação da perda de corrente ao longo do trajeto. Senão você vai acabar criando uma extensão da bobina com esse cabo, e, logicamente, uma resistência. Na hora que você for operar, aquela corrente que você precisa que movimente o guincho vai estar sendo gasta para aquecer o cabo. Tá certo? Então, essa é a grande condição. Outra coisa muito importante é que não se faça a economia porca. Esse termo eu usei de Fanta, né? Ele gosta muito de falar. Mas é o melhor. Pois é. Não se faça a economia porca em utilizar a lataria do carro como aterramento para o guincho polo negativo. Não se deve fazer isso. Na maioria das vezes que a gente faz a instalação do guincho, a gente desconecta o negativo e ele continua funcionando. Ele está aterrado pela lataria. Porém, você vai criar uma circulação de corrente resistiva e ele consome muita corrente para ter a circulação pela parte metálica do carro. O cobre ele é um condutor muito melhor. Então, a gente precisa usar 2 polos, positivo e negativo, vindo direto da bateria, com terminais crimpados, tá certo? Com alicate hidráulico, que ele dá aquela pressão legal, devidamente isolados, lembrando sempre que guincho não tem fusível. Todo cuidado na instalação é pouco, porque se você tiver um fechamento de curto, não há o que rompa para estabelecido, tá bom? Lembre-se sempre disso aí. Ok, Chão, vamos lá. Explica um pouco para a gente o que são o cabo de aço e o cabo de Kevlar, suas manutenções e cuidados de uso, por favor. Pessoal, o guincho de modo geral, quando você termina de usar, você precisa chegar em casa, mesmo que cansado, talvez até no outro dia, desenrolar esse cabo, seja ele de aço, seja ele de Kevlar, e fazer a devida higienização, limpar tudo isso aí bonitinho, enrolar no lugar, tá certo? Vantagens e desvantagens de um cabo para o outro. Via de regra, dadas as mesmas proporções, o cabo de aço acaba suportando mais carga. Via de regra, dadas as mesmas proporções. E desde que devidamente preservado. Porém, ele é muito mais pesado. E caso haja uma ruptura, ele guarda uma memória de carga que pode ser liberada numa
potência imensa e esse cabo gerar um chicoteamento e pode atingir alguém que está por ali, porque até arrancar uma perna, tá certo? Já houve casos desse aí, graças a Deus, nenhum aqui na nossa região, mas não é algo para se brincar. O cabo Kevlar, ele é mais leve, é mais manobrável, é mais fácil de você fazer ancoragem, é mais fácil de você enrolar até no braço, enrolar, jogar dentro da viatura, é muito mais fácil de você manobrar ele. Qual é a manutenção do cabo Kevlar? É limpeza, você pode lavar ele todo, estender, deixar secar e reenrolar no rolo, tendo o cuidado de sempre usar uma capa protetora para o dia a dia. Quando você não estiver usando esse cabo, ele tem que estar protegido, porque ele sofre ação direta dos raios ultravioletas do sol. Tanto é que vocês já devem ter visto aí alguns cabos Kevlar coloridos, né? O cabo é azul, ele tem azul, branco, azul, branco, azul, branco. O branco é aquela parte que fica para cima ali do carretel. O cabo de aço não sofre essa intempérie. Então, é basicamente isso que acontece de diferença de um para outro. Eu preferiria usar o Kevlar. Porém, você tem que entender que apesar do Kevlar não ter esse efeito de memória tão grande, para lhe dar tamanho chicoteamento, ele ser mais fácil, mais manobrável, e só alegria e tal, você tem que entender que o cabo Kevlar tem período de validade por tempo de uso, tá? E não vai ser muito difícil de você notar a degradação do cabo. Então, é sempre bom você tomar cuidado com isso, porque pode ser um momento crítico, onde a ruptura do cabo pode significar a perda da viatura ou até um acidente mais grave envolvendo vidas humanas. Tá certo? Com certeza, Chão. Quem sabe faz ao vivo. Agora você falando que não, porque tem o efeito do sol em relação ao cabo de Kevlar, mas os cabos de aço pegam uma ferrugem, meu irmão, solta aqueles espetos e você, na hora de manusear com luva de couro, se não tiver bem aparelhado, você está quebrado, viu? São complicados. Isso é um outro efeito indesejado do cabo de aço, né? É que ele solta aquilo ali, mas geralmente, Betão, não acontece isso por mau uso também, tá? Então, quando você desenrola o cabo, se você tiver paciência para desenrolar o cabo, deixar ele reto e fazer ancoragem, provavelmente você não vai ter esse problema, principalmente se você observar a posição do carro que está fazendo o tracionamento. Geralmente aquilo ali acontece quando o cabo faz uma letra E você ignora, ele traciona e morde. Acabou o cabo ali, você perdeu, mesmo que você desenrole, que você rebata, você fragilizou o cabo, porque aquela trama que é de aço, né, ele tem um nível de têmpera grande, ele tem uma grande concentração de carbono, você acabou de desestruturar aquelas moléculas ali, elas vão ficar mais frágeis naquele ponto. Fora que vai soltar aquele monte de pontinha, você vai passar a mão, vai recortar, vai gerar ferrugem. Inclusive, uma dica muito bacana que eu dou sempre para quem é nosso cliente é que, para quem usa cabo de aço, depois de fazer a higiene do cabo direitinho, enrolar fio a fio na sequência certinha, que use um desengripante, de preferência WD. Todo ali exatamente, mas pode ser qualquer outro spray de óleo desses desengripantes que a gente encontra aí das mais diversas marcas, não tem problema nenhum, tá certo? Inclusive é interessante você fazer isso antes da trilha, porque como ele é hidrofóbico, ele vai facilitar a manutenção posterior desse guincho. Até a manutenção que você vai fazer em casa lavando ele. Evitar também, tá? Na hora que você estiver limpando ali, evitar bater o jato d'água naquela junção que tem ali entre o carretel e o motor, entre o carretel e a caixa de redução. Evitar porque a maioria dos guinchos não tem ali um vedante decente, um retentor. Ele tem uma bucha que é uma bucha plástica, uma bucha de nylon, de PU, de algo do tipo. Então, se não tem uma boa vedação, você bate água ali com pressão, vai entrar para motor e caixa. Tá certo? Ok, Chão. Você acabou respondendo a pergunta que Chupaína havia feito a respeito dos benefícios e malefícios das capas dos guinchos. Então, você que tem um cabo de Kevlar, é interessante que você mantenha ele debaixo de capa para evitar raios UVs, né? Raios solares. Rapaz, essa questão da capa do guincho, eu acho que para mim, ela só tem benefício. Eu não vejo malefício nenhum nela, inclusive no uso em deslocamento para trilha. Porque para e pensa comigo, seu guincho está coberto pela capa. Tudo que for de sujeira que for caindo ali em cima, a capa vai protegendo o guincho, então você evita, inclusive, o acesso direto da água ao seu guincho, você evita. E como ela é aberta por baixo, ela não vai reter água, ela vai permitir um escoamento, né? Só o que você não pode fazer é ir com a capa no guincho, passar por dentro do rio, fazer sua trilha, e no outro dia você esquecer que o guincho estava coberto com a capa. Porque aí você vai
promover o acúmulo de umidade ali, ela não vai conseguir evaporar direito, então, ao invés de um benefício, vai ser um prejuízo. Mas eu só vejo vantagem. Você evita que a água da chuva penetre diretamente no guincho, essa situação do posto, do lava-jato, mesmo que o cara lá, né, esteja muito empenhado em fazer, ele vai bater em cima da capa, se ele for tirar a capa, fica mais fácil de você dizer, pelo amor de Deus, não faço isso não, sacou? Então, eu só vejo vantagem. Evita que o cabo, se de Kevlar, queime no sol, se de aço, receba ação direta de salitre, do ar atmosférico, que ajuda também no processo de oxidação. Não que não entre ar, mas você acaba tendo menos acesso desses componentes do ar que são altamente oxidantes. Show de bola, Chão. Quem está conosco também, Sandro Moura, Neise Santana, nosso tomate, Ricardo Paranaguá, Tietinha conosco também, Bradock, Wagner Dantas, Kawasaki Goro, Tony Souto, Jeep 4x4 Clube Brasil, sejam bem-vindos ao Off-Road News, na Live na Lata, tá? Com o nosso comichão, falando de guincho elétrico. Chão, vamos lá, uma pergunta de Marcos Lobo. É necessário colocar um sistema de corte de corrente de bateria na instalação do guincho elétrico? É uma das coisas mais raras de você ver, mas é possível sim e é desejável. Porém, esse sistema de corte deve ter uma capacidade de carga que supere, ao menos, aí você vai tomar um susto agora, né? Isso é uma regra que a gente usa na eletrônica, ao menos 4 vezes a capacidade de carga máxima do guincho. E aí fica difícil e fica um pouquinho caro. Então, você vai comprar uma chave dessa de corte aí, ela não vai custar nada barato. O que se usa, e que é mais prático para você fazer um desacoplamento desse, são aqueles engates rápidos de bateria. Então, quando você tem uma intempérie dessa, você corre lá, abre o capô e tira ali no engate rápido, isso aí é fundamental, tá certo? Mas sim, é possível sim. É possível se usar um outro relé auxiliar para fazer esse acionamento de modo eletrônico, mas cada coisa dessa vai colocando, vai levando um bocadinho o custo aí do aparato de modo geral. Rapaz, o assunto quando é bom, o tempo passa rápido, viu? 19h45, o rapaz... E as perguntas chegando no chão, e a gente administrando do lado de cá, e puxa para um lado, puxa para o outro, mas é bom demais. Assunto top. Vamos lá. Chão, qual a diferença entre os guinchos nacionais e importados? Guinchos nacionais e importados. Isso é uma coisa difícil de responder, porque o que hoje é nacional no Brasil, né? Quase tudo que a gente tem de equipamento elétrico é importado. E quando não é importado são importadas as peças. Então, vamos separar isso aí em 2 categorias. Vamos colocar aqui os guinchos de boa marca, de uma procedência muito bacana, e os guinchos de uma marca não tão confiável. Aqueles fabricados na China, que recebem só o emblema do que seria um fabricante nacional, que manda para cá os componentes e são montados aqui. A diferença está na qualidade dos componentes, né? Não existe almoço grátis. Tudo que você pagar muito baratinho, você sabe que de algum lugar ali o fabricante está tirando. E muitas vezes ele tira dos componentes que são dos componentes dos quais são construídos o guincho, tá certo? E às vezes se poupa nos cabos, às vezes se poupa no metal que é utilizado. E aí você vai tomar um susto agora. Sabe onde é que eles poupam bastante? Na graxa, cara. Acredite. Alguns guinchos que a gente recebe aqui, novos, acredite. Alguns guinchos novos que nós recebemos aqui, nós desmontamos e na caixa de engrenagem não tem um pinguinho de graxa. Os caras passam o dedo assim, ó, e melam a engrenagem assim por cima. É sério isso, não é brincadeira. Assim, e dizem que pronto, tá pronto. Então, mesmo guinchos novos, de determinadas marcas, principalmente os chineses e alguns nacionais, eu não estou legal para dizer, eu não posso dizer nomes aqui, porque vai ficar complicado. Não. Mas alguns até que eu recomendo, que são bons guinchos. Eu estou com ele na ponta da língua para falar, que eu tenho certeza que quando o cara falou de guincho nacional, é desse que ele está pensando. Ok, vamos lá. Nós tivemos uma pergunta de Wagner Dantas e Popó a respeito de cabo de Kevlar. As perguntas são: a areia danifica as fibras do Kevlar? E Popó perguntou qual é a melhor hidratação para o cabo de Kevlar. Responde para a gente, Chão. Vamos lá. A areia danifica o cabo de Kevlar. Todo tipo de abrasão vai danificar qualquer tipo de cabo. Eu vou lhe dizer assim. Se você for usar nas areias de Jauá, bater o cabo de Kevlar no chão, ancorou, faz um resgate, volta, isso não vai representar um grande dano no cabo, tá certo? Não vai. Acho que não era uma coisa para você se preocupar. Por outro lado, a gente tem que ter um certo cuidado para não deixar que a areia acumule de modo
seja assim absurdo ali pela parte do rolo do cabo. Não custa nada ancorada, 2 balançadinhas no cabo para tirar a areia superficial e já foi. É só aquele cuidado mesmo de praxe de sempre. Em relação à Com hidratação certeza. de cabo de Kevlar, olha só, existe uma empresa que fabrica um produto para fazer esse tipo de hidratação, uma cera. Eu, particularmente, não gosto de usar esse produto. Eu não gosto, porque ele lambuza demais, gruda demais no cabo, é muito difícil de você manobrar e algumas vezes ele enrosca no carretel e fica difícil você tirar. Inclusive, no caso de se usar esse cabo em areia, ele lambuzado com essa cera, a areia impregna nele todo e fica muito difícil de você dar manutenção. Então, vai de cada um. A cera vai proteger? Vai, porque ela vai funcionar como se fosse uma espécie de filtro solar. Você tem ali uma barreira física que tanto protege da abrasão, né, tanto protege do contato direto, quanto dessas intempéries que podem surgir, ficar ali grudadas no cabo, mas eu, particularmente, primaria pela substituição um pouco mais precoce do cabo em detrimento do uso da cera. Outra vantagem da cera é que dizem que ela impermeabiliza o cabo e não deixa a sujeira entrar, porém a sujeira que entra não sai. Então, Com certeza. Gleidson perguntou também, Chão, qual o tempo de validade do cabo de Kevlar? O tempo de validade do cabo de Kevlar, ele é indeterminado, porque vai depender do uso dele, do nível de estresse, do nível de saturação. Tem alguns cabos de Kevlar que você vai fazer uma substituição mais precoce, tem alguns outros que ele vai durar aí mais de 5 anos, seguramente, 5 até 10 anos, tranquilamente. Porém, você tem que entender que quanto mais você estressa esse cabo, quanto mais você expõe ele aos efeitos da radiação UV, ele pode sofrer danos nas suas fibras e pode, inclusive, acontecer uma coisa chamada PUI, né? O pessoal que é aí do rapel sabe bem o que é isso. É que o cabo ele sofre umas fraturas internas e ele dá uma afinada num determinado ponto. Então, ali você perde muito da capacidade de carga desse cabo. Então, via de regra, tudo na sua viatura tem que ser frequentemente inspecionado e avaliado de ponta a ponta. Nunca tenha algo na viatura, você diz assim, está pronto para qualquer batalha, mas faz 1 ano que eu não faço uma inspeção. Faz isso não, tá? Com certeza, Chão. Jeep Clube de Conquista conosco. Um abraço para vocês, sempre participando das lives do Off-Road News. Dutti Costa na dúvida. Você iria em cabo de aço ou de Kevlar? Eu iria de Kevlar. Sem dúvida alguma, eu iria de Kevlar. Mais leve, mais fácil de manobrar, tem boa resistência, eu iria de Kevlar. Porém, você tem que ter os devidos cuidados para usar o Kevlar. Não deixa de ser um cabo de fibras sintéticas, né? Com certeza. Sérgio Almeida com a gente também. Minha sogra não perde nada do Off-Road News, da Texture Produções. Está todo mundo aguardando o retorno dos day uso do setor. Com fé em Deus, daqui mais uns 15 dias, a gente vai poder aglomerar aí 30 pessoas. Vamos abrir o setor para te brincar. Quem não conhece, vai conhecer. E quem já é nosso cliente fiel, aguarda que a coisa vai estar embolada, viu? E Melhor lugar do mundo, viu, pessoal? Seguro pra caramba e muito gostoso. Tem uns desafios lá que eu vou dizer a você, viu? Que não foi ainda, participe, que vale a pena. Que dá, inclusive, para fazer alguns testes nos guinchos ali, bem extremos, né? Com certeza. A nossa parte de treinamento prático de resgate, e junto com o de condução, é feito lá no setor. Normalmente a gente faz em concessionária a parte do treinamento teórico e na parte prática no nosso espaço próprio aqui em Abrantes. Chão, muita gente aqui perguntando, nosso Sérgio Holanda conosco, um dos maiores expedicionários do Brasil, está aqui também, LD200 4x4 Clube, show de bola, sejam bem-vindos. Chão, na sua opinião, controle remoto com cabo ou sem fio? Eu acho que ambos são muito úteis, né? Eu costumo dizer que o guincho, ele não é um acessório, ele é uma ferramenta. E tudo depende muito do seu operador. Vai ter momento onde o cabo com fio ele vai ser mais interessante, outros momentos o cabo sem fio. Porém, na instalação, opte sempre para que quando você faça uma instalação de controle sem fio, que ele tenha a opção de você desligar o módulo de recepção para que não haja o risco dele, por motivo de receber uma onda de RF, né? Por algum motivo, uma onda de uma emissora de TV, de rádio, etc. e tal, ele acaba acionando espontaneamente
ou mesmo por infiltração. Tá bom? A maioria dos guinchos vem com os receptores de controle sem fio dentro da caixa de solenoide, e a caixa de solenoide geralmente fica exposta. Então, caso faça essa alteração e tire a solenoide ali da frente, aproveita e já pede para colocar de preferência dentro do carro esse receptor, que ele vai ficar muito mais bem guardado. Outro detalhe é que algumas pessoas saem para a trilha só com o controle sem fio, porque é uma praticidade fantástica, e deixam em casa o controle com cabo, mas aí de repente o controle sem fio acaba a bateria e você fica na mão. Faz isso não. Deixa sempre o controle com cabo aí no carro, tá bom? Outro detalhe é que você sempre que for operar guincho, pessoal, por favor, peço a vocês, abram o capô, tá? Façam esse carinho a vocês e a sua família, porque ali você vai ter um anteparo na sua frente, caso você esteja dentro do carro. E outra, quem não estiver realizando o resgate, não estiver ativamente participando, saia de próximo, saia da linha de ação do cabo, vá para trás de outra viatura. Vocês nunca vão me ver em cima de cabo. Eu vejo o pessoal botar a mão, pô, cara, o cara tá puxando lá o cabo, resgatando, o camarada segura com as duas mãos no cabo e quer ajudar o guincho. Tomou E fica muito com o celular. esse menino. Eu vi aquela coisa, são os repórteres de dentro da zona de perigo com celular para poder postar, pelo amor de Deus. Chama de estar chegando no final da nossa live, mas eu tenho mais duas perguntas aqui para finalizar, hein? Manda aí. Tomate perguntando, o uso do guincho diminui a vida útil da bateria do veículo? Isso é muito importante a gente saber. Lá no nosso canal no YouTube, vocês podem pesquisar lá, CMX Comichão. Tem um vídeo que eu falo sobre baterias de modo geral. Então, as baterias são acumuladores de carga. Baterias automotivas, por exemplo, elas têm tensão e têm corrente, né? Capacidade de corrente. E nas baterias de carro, você tem duas leituras de capacidade de corrente. Uma que seria a capacidade de acúmulo de corrente dela, e a outra seria a capacidade de pico dessa corrente, principalmente para os momentos de partida. E, paralelo a isso, você tem um alternador, que é quem fornece a recarga dessa bateria. Então, quando você está usando um guincho durante uma trilha ou coisa do tipo, você muitas vezes está solicitando a capacidade de carga máxima, imediata, daquela bateria. E nisso o alternador vai entrar tentando repor essa carga, e se você não soltar o dedo para permitir que essa carga chegue novamente no que a gente chama lá de corrente de flutuação, que é aquela carga ali que está entre 13,8 volts, 14,4, chegou ali nessa tensão, a bateria está geralmente descansando, o alternador se alivia e diz, ufa, fiz meu trabalho. Se você meter o dedo e pau, você vai, além de saturar a bateria precocemente, você vai também estressar seu alternador, pode correr risco da queima dele, ou até de uma pane elétrica com curto-circuito, e pode, inclusive, se essa condição de operação for muito extrema, fazer com que a bateria, no processo desse processo que ela sofre ali, que é quase que uma eletrólise, ela gera hidrogênio, e o hidrogênio é altamente explosivo. Já houve casos de bateria explodindo por estresse dessa saturação da corrente consumida ali. Então, o uso do guincho é intermitente. Se diminui a vida útil, quando usado de modo consciente, tá certo? Fazendo os devidos intervalos, coisa de 3, 4, 5 segundos de operação e dar uma paradinha não custa nada, ninguém está com pressa na hora do resgate, você não vai ter esse efeito muito acentuado. Mas, naturalmente, como ela está sendo mais solicitada, haverá uma redução, sim, da vida útil dela. Com certeza, Chão. Nós não podemos colocar a imagem do nosso comichão, nosso João Paulo da CMX da Eletromecânica, que teve um problema técnico lá de falta de luz, mas a gente vai poder suprir ele através de uma foto. Chão, a gente está chegando ao final da nossa live, tá? Muitas perguntas no grupo, muita coisa mesmo. Pessoal, todas as perguntas que não puderam ser respondidas agora nessa live na lata, tá? A gente até pensou em fazer uma nova live na sequência, só que comichão não estaria aparecendo online novamente. Então a gente vai ter uma outra oportunidade de estar fazendo uma live nova só de guinchos elétricos. Tá? Então, acho que vocês mandem todos esses questionamentos para o e-mail especialista@offroadnews.com.br. Eu vou recepcionar todas essas perguntas, vou formar um novo programa e vou chamar novamente o nosso João Paulo Comichão da CMX, ok? Mandem para a gente, que eu acho que vai ser de coração Chão conosco novamente. É ou não é, Chão? Vai ser um prazer imenso, adoro falar disso aí. É um aprendizado muito grande. Se você parar para perceber bem,
para nenhuma dessas perguntas houve uma resposta simples, porque não é simples, é algo que tem que ser avaliado, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um perfil, cada indivíduo tem um uso específico para a viatura, um vai ser mais cuidadoso, outro menos cuidadoso, outro pode gastar um pouco mais, outro um pouco menos. Quer dizer, as cabeças são muito diversas, então a gente tem que deixar claro para eles quais são as opções que eles têm no mercado. E aí cada um opta por aquilo que acha mais prudente. Né? Com certeza. Mandar logo um abraço para nosso Samuel Daúde. Papo de Jipeiro agora é marca registrada, hein? Parabéns, meu irmão. Fico muito feliz de ter te ajudado a registrar essa marca sua. Eu estou muito feliz. Você é um vencedor e você merecia. Chão, por favor, rapidinho, passe os seus contatos para quem quer entrar em contato com o comichão da CMX. Pronto, galera. O meu WhatsApp, meu telefone de contato é 98894 3391. Vou repetir. 98894 3391. Vocês encontram o nosso canal no YouTube, fazendo a pesquisa lá por CMX Comichão, e no Instagram, por CMX Eletromecânica, tá bom? Vai ser um prazer imenso recepcionar vocês aí. Tudo que vocês mandam para mim lá no WhatsApp eu respondo na medida do possível. Vocês vão descobrir que aqui a gente faz um universo de adaptações, né? O pessoal fica brincando, chamando de professor Pardal, tanto na parte de elétrica, quanto na parte de usinagem, confecção de algumas pequenas peças. Dá uma assistidinha lá no canal, que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Com certeza, Chão. Chão, muito obrigado pela sua presença. Você mora no coração da família Detona e você sabe disso. Lembrando a todos que na próxima terça-feira a gente vai estar aqui no estúdio com o Fanta, falando das Land Defender, tá? Então não percam no YouTube. Estaremos no YouTube, no estúdio. Tá? Então não percam, mandem suas perguntas que não foram respondidas para o e-mail especialista@offroadnews.com.br, que nós estaremos juntos novamente com o nosso comichão, ok? Show de bola. Muito obrigado pela presença e até a próxima.